Boa noite, estamos de volta com mais um Futuro Ambiental, hoje recebendo o Dr. Alberto Fissori Neto, diretor da Estri Ambiental S.A., que é uma das grandes empresas brasileiras, aliás, o que muito nos honra e nos dá orgulho, que trata de um problema que aflige a todos, que é a questão do lixo, meio ambiente e toda essa problemática do nosso, como diz o programa, Futuro Ambiental. Dr. Alberto Fissori, ele é bacharel e licenciado em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Direito Público e especialista em Direito Empresarial. E hoje vai nos falar um pouco dessa problemática como um todo. Seja bem-vindo, Dr. Alberto. Muito obrigado, Dr. Cássio. Eu que agradeço o convite e o prazer e satisfação imensa em estar em seu programa. A honra é toda nossa. Eu vou iniciar esse nosso primeiro bloco perguntando a você, e me permita chamá-lo de Alberto. Claro. Eu sei que agora, em agosto, vai haver uma grande necessidade de uma mudança em especial por parte do poder público para se adaptar a toda uma legislação criada para a questão do meio ambiente. Você que hoje é diretor de uma empresa, e uma empresa inclusive que tem negócios fora do país, como que você vê essa situação em dois primas? Primeiro, qual é essa grande mudança que estamos esperando para agosto e se você acha que o poder público hoje está preparado para fazer frente a essa nova realidade? Perfeito. Primeiramente, lhe peço licença para lhe chamar de Cássio por também. Por favor. Então, Cássio, na verdade, essa grande mudança que é esperada para agosto decorre da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tramitou durante muitos anos no Congresso Nacional e foi aprovada no final de 2010. Ela, na verdade, é uma política que determina algumas mudanças. Ela tem um caráter programático, mas também ela tem algumas regras objetivas, como essa que agora passa a vigir em agosto. Mais notadamente, em agosto, existe uma obrigação dos municípios, que são, na verdade, os titulares pela limpeza urbana, que é a coleta, a limpeza, o tratamento do lixo. Existe uma obrigação para que eles deixem de depositar os resíduos gerados em seus municípios, seus territórios, em lixões e passem a tratá-los adequadamente em aterros sanitários, né? Existem também exigências adicionais, porém essa é a principal, porque efetivamente a destinação final de resíduos em lixões causa um grande problema ambiental e um grande problema de saúde pública. É verdade. Se você considerar que, na verdade, o grande problema de um lixão não é tão somente as suas emissões gasosas, mas a infiltração dos rejeitos dos chorumes, né, no lençol freático, que depois vai abastecer mananciais, e contamina hoje um recurso tão escasso para nós, que é a água, né? A existência de lixão, ela contamina a água, né? Afora outros tantos problemas que geram. Então a obrigação que agora é premente dos municípios é que em agosto próximo eles deixem de destinar os resíduos em lixões, adotando técnicas de engenharia de aterro sanitário. Na verdade, isso pode parecer simples, mas na verdade se torna um grande desafio. Com razão. Efetivamente, nós sabemos que ao longo da história dos municípios, desde a nova Constituição de 88, os municípios eles vêm sendo um pouco arrochados com relação às suas próprias receitas, né? Na verdade, o município acaba recebendo cada vez mais atribuições e menos recursos para fazer frente a elas. Então, o grande desafio é como mudar de paradigma, mudar para um novo status de adequação, que obviamente demanda mais recursos, recursos de ordem pública, né? A disponibilidade desses recursos, na verdade, é um grande desafio. Por isso que a própria lei criou alguns mecanismos, né? Ela permite o consórcio de municípios para que atinja uma escala de volume de resíduos que viabilize um empreendimento conjunto. Ele permite uma série de outros mecanismos, inclusive as parcerias público-privadas. Ele incentiva as parcerias público-privadas para trazer justamente o capital da iniciativa privada e a eficiência da iniciativa privada na gestão desse tipo de empreendimento, né, para atender a esta demanda. Os desafios são muito grandes. Obviamente as metas são para serem cumpridas, mas nós sabemos que na realidade a expectativa é que efetivamente não se ocorra toda essa mudança, né, agora em agosto.
Entretanto, é importante que essa diretriz se mantenha, né, para que efetivamente ninguém afrouxe e esqueça, né, de algo tão importante que é a destinação correta dos seus resíduos, que é parte de uma política de saneamento, assim como água, esgoto, o lixo também é tão importante quanto os dois primeiros que nós nomeamos. Você acha que os municípios hoje, esquecendo um pouco a questão de orçamento, que essa eu sei que é uma questão muitas vezes essencial para que os programas possam existir, mas você acha que existe por parte dos municípios já uma cultura formada ou nós estamos ainda começando a formar uma cultura com relação ao tratamento dos resíduos? Perfeito, excelente pergunta, Cássio. O que você observa hoje é que as crianças agora na fase de alfabetização, elas têm recebido essa pauta ambiental de uma forma mais clara, né? Tanto a conscientização de que o lixo ele é gerado através de uma relação de consumo. Então, nessa pauta educacional já se estabelece uma forma de consumo consciente, porque o lixo nada mais é do que a sobra desse consumo, né? Assim como o resíduo industrial é a sobra da produção industrial, aquilo que efetivamente não se transformou em um produto. E aquilo que não é aproveitado na sua residência em alimentos é o lixo. O que não é aproveitado numa embalagem de um produto que você está consumindo se torna lixo. Então, essas crianças, essa nova geração, elas já vêm mais habilitadas, conscientes, do consumo consciente e do impacto que a atividade humana traz ao meio ambiente. Porque o lixo ele é só gerado pela atividade humana, né? Assim como vários impactos da civilização, uma estrada, uma rodovia, um prédio, o veículo automotor. O humano ele impacta o meio ambiente e o lixo é um desses impactos. Então essa nova geração traz esse tipo de consciência. Agora, existem grandes desafios, sim, porque também existem muitos mitos e alguns mitos precisam ser quebrados, né? Tratar o lixo envolve a superação de algumas barreiras, inclusive regulamentares e normativas, e exige também condições e ambientes propícios para que o investimento ocorra a transformar o potencial que existe dentro do lixo em novas oportunidades de negócio. Se ouve falar muito em reciclagem, né? Sim, até eu queria que você abordasse esse muito aspecto. Em reciclagem. Entretanto, esse é um grande gargalo. As cooperativas fazem um esforço tremendo para poder dar vazão ao produto reciclável. Entretanto, necessita-se de investimentos, necessita-se melhor vazão a esse tipo de potencial existente no lixo. Para que você tenha uma ideia, utilizando até de uma experiência internacional, né, a Filadélfia nos Estados Unidos, através de equipamentos, né, com 40 pessoas, que normalmente são 40 pessoas nas cooperativas ou outras mais, né, que segregam 6 toneladas por mês por pessoa que está na linha de triagem, essas mesmas 40 pessoas operando esse equipamento na Filadélfia processam 20 mil toneladas. Então nós estamos falando de 40 pessoas no sistema manual triando 240 toneladas contra 40 pessoas num processo de qualidade triando 20 mil. Nossa, uma disparidade muito grande. São escalas completamente diferentes que tornam viável a solução de reciclagem, o reaproveitamento desse material reciclado na escala produtiva, né? Voltando ao assunto da Filadélfia, né? Esse produto reciclável ele tem um destino já imediato. Ele é enfardado, colocado em contêineres e exportado para a China. Você está brincando? Sim. Para que você tenha uma ideia, obviamente, eu vou lhe dizer, não números precisos, mas em parâmetros, né, comparativos, hoje na Filadélfia se consegue vender esse lixo por aproximadamente $70 a tonelada, ou seja, gerando efetivamente receita. Entretanto, existe uma estrutura normativa e um ambiente propício a investimento, né, que vai fazer gerar realmente a reciclagem que a gente quer, a reciclagem que a gente tem potencial. Dando um exemplo, né, a gente acompanha todos os dias os volumes de resíduos e o perfil que a gente chama de gravimetria, né? Dificilmente você vai encontrar no lixo uma latinha de alumínio, porque existe um mercado muito consolidado de alumínio.
E é um mercado também cujos parâmetros, as normas, as formas estão muito bem regulamentadas. E você acha que esse mercado já existe hoje no Brasil? Na verdade, o Brasil é líder em reciclagem de alumínio. Olha, telespectador, uma informação que eu desconhecia e acho de suma importância para todos nós sabermos que pelo menos neste item existe uma consciência maior. Para que você tenha uma ideia, o índice de reciclagem de latinhas de alumínio chega a 98%. É um dado impressionante. É. É um dado impressionante. Mas por quê? Porque tem alto valor agregado. Quando o resíduo ele chega para ser triado, né, ele chega com um potencial de riqueza ou não. Né? Isso depende também de uma outra ação do poder público, que é fomentar as coletas seletivas. E o reciclável também não há necessidade de se fazer aquilo que a gente se imagina, né, separar em papelão, lata, plástico, em várias frações. Na verdade, há necessidade de separar aquilo que se aproveita e o daquilo que não se aproveita. Essa observação é importante porque existe, como você falou anteriormente, de mitos. Esse é um dos mitos, que você tem que separar item a item, quando, pelo que você fala, não é dessa forma. Imagina você carregar um manual agora, eu vou na lata vermelha, na lata amarela ou na lata verde para depositar determinado tipo de resíduo. Tem razão. Na verdade, no mundo inteiro ocorre isso, a separação. Aquilo que não se aproveita, daquilo que se aproveita. Do seco, do úmido, do reciclável, do não reciclável. É isso basicamente. E a parcela orgânica do resíduo, né, principalmente do RSU, né, existem potenciais para ser utilizado, existem, mas é algo que também tem que se tratar com toda a cautela necessária. Né. Quando se diz em compostagem, né, a gente tem que também identificar qual é a fonte desse composto. Lembrando ainda que não existe uma cultura de padronização dessa fonte que vai elaborar o composto, ou seja, como é que você mantém um padrão de qualidade em cada residência para saber se naquele saquinho de lixo ali que é para ter o composto orgânico, ou seja, o resto de comida, sem querer não jogar uma pilha, uma bateria, né, ou algo que pode contaminar aquele composto. Né? Então passa também por um processo educacional, um processo de conscientização, para que efetivamente se consiga também alcançar os resultados que se quer com essa fração chamada resíduo orgânico. Né? Perfeito. Então, assim, nós estamos caminhando, estamos evoluindo. Necessita-se passar por alguns estágios, necessita de um ambiente de negócio favorável, necessita de regulamentação, necessita de um braço educacional. Então, na verdade, nós estamos evoluindo, estamos caminhando, estamos avançando. Mas o Brasil já vai conseguir dar um grande passo se ele eliminar os lixões agora em 2014. Isso já é um grande passo. Vocês viram que os problemas e desafios não são poucos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós vamos explorar um pouco mais desse vasto conhecimento do Alberto para nos falar do que podemos esperar para o amanhã. Ou seja, ele mesmo colocou que nós estamos no início de uma caminhada, porém com um marco significativo agora em agosto. Eu vou iniciar o segundo bloco perguntando a ele o que ele espera após este marco. Fazemos um pequeno intervalo e já voltamos com o Futuro Ambiental. A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós. Estamos de volta nesse segundo bloco, Futuro Ambiental, recebendo hoje o Dr. Alberto Fissori Neto, que é diretor da Estre Ambiental, uma das grandes companhias brasileiras que trata
de um problema que aflige hoje a todos nós, que é a questão do meio ambiente. No bloco anterior eu terminei deixando para esse segundo momento o desafio que vamos ter pela frente pós o marco que se inicia agora em agosto, com todo um arcabouço novo com relação à legislação. Então eu vou pedir ao Alberto que nos fale um pouco do que esperar pós-agosto. Perfeitamente, Dr. Cássio. Eu creio assim que alguns avanços já estão ocorrendo. Na verdade, principalmente nos grandes centros, com concentração de pessoas, onde as áreas, inclusive por uma valorização imobiliária, né, existe uma maior pressão e uma verificação da conduta de se dispor de forma inadequada a resíduos, principalmente nesses grandes centros, cidades de médio porte ou regiões mais desenvolvidas. Eu creio que esse desafio, né, de agosto será alcançado. Mas, obviamente, não temos ainda uma situação equacionada, né? Existem muitas regiões do país, né, que vão necessitar fazer suas adequações porque efetivamente não se adequaram, né? Mas o porquê não se adequar, né? Falta de vontade, falta de capacitação técnica. Na verdade, a gente acaba resumindo tudo, e é um discurso que o meu amigo Cássio sempre escuta nos municípios, né, que é a falta, muitas vezes, da capacitação técnica e principalmente de recursos financeiros, né. Estávamos tendo até uma discussão sobre a questão da política a parceria público-privada, que é um dos mecanismos para que você possa trazer investimento privado, onde de repente não exista a possibilidade de fazer um investimento público, né. E estávamos conversando agora recentemente, numa conversa, e falando sobre um fundo garantidor, né, que é um dos mecanismos que está presente na parceria público-privada, né, e que parecia um baita contrassenso quando olhares externos, ingleses, americanos, falavam assim, mas espera aí, por que eu vou criar um fundo garantidor sendo que é o poder público, né? Eles não conseguiam entender que, na verdade, a possibilidade do poder público não pagar, né, é alto e algo tão preemente na nossa realidade, né? Isso que o Alberto colocou, telespectador, infelizmente é uma realidade e não é uma culpa dos nossos dirigentes, mas eu digo uma realidade do sistema criado, né? Essa parceria público-privada é exatamente isso, é uma forma que o próprio governo criou para que ele pudesse ter do particular uma confiança, às vezes até maior, nos empreendimentos que conjuntamente vão realizar. Daí até porque o Alberto falou que muitas vezes, quando fora do país se fala da criação desse fundo garantidor, que seria, entre aspas, né, o governo sendo ou dando aval para as atividades dele mesmo através da criação desse fundo, ou seja, se eu não pagar, eu garanto que com esse ou essa reserva isso vai ser efetivado, ainda constitui talvez um entrave para investimentos internacionais de porte maior e muitas vezes investimentos nacionais, de empresas ligadas ao setor, porque a empresa, quando contrata com o governo, às vezes fica com receio do não pagamento, que acaba por se constituir também numa dificuldade muito grande. Mas eu queria só fazer esse gancho, porque acho que a sua fala procede totalmente, né, com relação a essas possibilidades. E sem dúvida esse, a mim me parece o grande gargalo, que é um gargalo estrutural. Enquanto efetivamente nós não conseguimos alcançar um nível de confiança em ambiente de investimentos, logicamente os investimentos eles precificam esse risco, né? Então fica mais caro, porque uma coisa é você ter a certeza que você vai receber. É verdade. A outra coisa é você não ter a certeza e, portanto, você se vale de garantias, você se vale de seguros. Então isso encarece o investimento, né? E a lógica é essa. A União, os estados possuem recursos mais vastos a permitir que os investimentos privados ocorram nos diversos setores cujo o estado e a União, né, têm sob sua competência. Entretanto, isso nos municípios não ocorre, principalmente os de médio e pequeno porte. Não tanto como uma capital, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que são cidades pujantes e com estruturas complexas, inclusive com rating e com uma série de outras coisas. Mas no pequeno município, no município de porte médio, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Como atrair, né, o investimento, o know-how,
a tecnologia, né, sem criar um ambiente favorável e propício que estimule, né, aquele que venha fazer o investimento, ter a certeza que aquilo que ele está investindo ele vai conseguir recuperar. É verdade, né? é verdade. Então o que ocorre, né? Nós sabemos que isso é um desafio geral, né, um desafio para o Brasil, mas mais notadamente nos municípios isso é um desafio muito maior, porque vai exigir um esforço hercúleo desses municípios para que eles consigam atrair esse tipo de investimento para sanear, não só, usando essa mesma palavra, para sanear uma série de problemas, né, e uma série de gargalos nas suas respectivas infraestruturas, lembrando-se sempre que o tomador desse serviço no final é a população. Exatamente. E a população vive no município, o território é municipal. Então há que se buscar, através dos mecanismos normativos e através de uma melhor eficiência, né, as condições adequadas para que esses municípios possam atrair investimento, seja para a área de saneamento, né, entre elas a de resíduos sólidos, mas também para outras necessidades de infraestrutura que os municípios detêm. Você, falando em tecnologia, Alberto, Sim. você enxerga, sei que nós temos, a exemplo do que você mesmo citou, um mecanismo jurídico hoje, que é a parceria público-privada, que procura contornar o problema, muitas vezes, do não recebimento pelo particular do investimento que faz. Uhum. Né? Você acha ou vê, e aí até falando como empresa, o Brasil hoje possui tecnologia competitiva? Esse é um primeiro ponto. O segundo é, você enxerga também que essa tecnologia se faz presente na legislação? Ou seja, possuímos legislações adequadas de primeiro mundo e possuímos tecnologia ou ainda dependemos muito do exemplo que vem de fora? Pois te digo que, em termos de legislação, certamente a nossa legislação ela é vanguardista. Ela não está aquém das exigências existentes no mundo ou das normas programáticas existentes no mundo. Efetivamente, nós vivemos esse paradoxo aqui. Nós temos normas excelentes, mas a realidade para que possam ser implantadas, muitas vezes não se encontra um ambiente propício para que se implante. Então, o nosso problema realmente é estrutural. Tecnologia, existem experiências no mundo, experiências nacionais, e o que há que se buscar sempre é um mix desse know-how, adequando às nossas necessidades. Tecnologias consolidadas no mundo muitas vezes não se adequam à realidade do Brasil, até pela capacidade de pagamento, a capacidade de pagamento do Brasil, né? Uma coisa é falar de tecnologias aplicadas na Alemanha, com o PIB da Alemanha, né, com a renda per capita da Alemanha. Tem razão. Né? Os alemães, a população anda de BMW, de Mercedes, de Audi, a nossa realidade é outra, completamente diferente. Você tem um sistema de transporte público que funciona com alto investimento, a nossa realidade é outra. Então não adianta apenas importar boas práticas e tecnologias, né, existentes em países do primeiro mundo, se você também não considerar esse viés, que é o econômico, financeiro e capacidade de pagamento também do Brasil. Né? Por isso que eu lhe digo que a gente tem que avançar passo a passo. O primeiro passo, se conseguirmos realmente erradicar os lixões do país, nós estaremos dando um grande passo. Os passos seguintes, que são implementação de tecnologias, equipamentos, atingindo o estado de arte, um estado industrial para reprocessamento de manufatura reversa de produtos, para reaproveitamento das parcelas que são reaproveitáveis em resíduos sólidos urbanos ou mesmo industriais, né? Isso envolve, como ele disse, um desafio, um ambiente propício, se possível, a indução do Estado criando políticas fiscais a incentivar esse ou aquele outro produto, né? Porque eu tenho que ter uma mesma carga tributária, de repente, num produto que é fruto de extração de petróleo e não posso ter um incentivo naquilo que é reciclado. Por que eu tenho que ter tratamentos iguais? Né? Então o Estado ele entra aí para incentivar as políticas. E por outro lado, na questão do investimento, há que se ter um ambiente favorável, há que se ter, na parceria público-privada, né, muito claro quais são esses fundos garantidores, quais são essas garantias, porque esse também é um grande desafio, bater na porta de um município. O município ele quer estruturar isso, mas muitas vezes ele tem um endividamento alto, ele não tem imóveis, ele não tem uma dívida ativa farta que possa garantir, ou seja, ele não consegue também alcançar, né, aquela garantia para implementar o investimento.
né? Tem razão. Então os desafios são grandes, mas assim, está avançando, está avançando. Como vocês viram, o Dr. Alberto ponderou e pontuou, né, os grandes desafios que temos pela frente. Fico muito feliz, até porque as informações e as colocações que você fez nos dão uma esperança grande. Não só porque temos uma legislação muito boa, mas também temos uma preocupação muito mais séria e presente hoje do que foi há algum tempo no passado. Vamos ter agora esse marco em agosto, que eu acredito, como você, Alberto, de fato é o primeiro passo para que o Brasil possa entrar numa modernidade quando se fala em tratamento dos resíduos, né? Dando, obviamente, algo que até hoje nunca se teve, que é a diferença do lixão para um aterro efetivamente estruturado e com condições a suportar a demanda, seja do município, de um consórcio de municípios ou o que seja. Você, telespectador, sabe hoje um pouco mais do que talvez nós sabíamos com relação a esse problema do lixo, que é extremamente complexo, até porque envolve muitas questões de vários lados. Alberto, eu quero que você esteja presente aqui no nosso programa ao longo da nossa trajetória, até porque você vai poder sempre nos trazer essas atualizações e os passos que estão sendo dados, não só enquanto empresa, que está à frente de tecnologias, novidades, e muitas vezes influencia positivamente a criação de legislações, porque demonstra ao poder público quais são as dificuldades e os entraves, mas porque enriquece e engrandece muito esse nosso bate-papo. Antes de finalizar, eu quero entregar a você uma pequena lembrança do nosso programa, que é um vinho que a Bacus, que é uma das nossas colaboradoras, mas o prazer é todo meu, que é uma importadora e uma distribuidora que fica aqui no bairro de Higienópolis, na rua Sergipe, que é altamente especializada e só tem entre os seus artigos vinhos de excelente qualidade, entre eles orgânicos, que também acaba por interferir no nosso ambiente. Telespectador, vocês não deixem de acompanhar o nosso próximo Futuro Ambiental e vamos sempre poder contar com a presença do Alberto falando a todos nós essas questões que hoje são mais do que o presente, mas que com certeza vão refletir no futuro. Até mais, até o próximo programa, boa noite a todos.